Cláudia Sheinbaum assumirá amanhã a presidência do México e, no momento histórico, há o fato de que é a primeira mulher a ocupar esse cargo, mas também algumas circunstâncias muito especiais, como um controle tranquilo do parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O Morena, que é o partido do López Obrador, que amanhã passa o cargo para Sheinbaum, partido dos dois, Morena, tem mais da metade da Câmara dos Representantes, mais da metade do Senado. Então, algumas propostas de reforma constitucional que foram feitas ainda sob Obrador serão discutidas e votadas já com o Sheinbaum na presidência. Lula foi para lá e há representantes de diversas partes do mundo. O México é um país muito importante. E há o problema da Espanha, né? Porque o López Obrador, ele, no começo de seu mandato, ele pediu à Espanha e ao Vaticano que se desculpassem pelos danos causados aos nativos daquela região das Américas, que foram mortos. No caso do Vaticano, porque muitas vezes as ações violentas que dizimaram populações, elas tiveram apoio de representantes do catolicismo. E, claro, o rei da Espanha como o herdeiro, o monarca que herdou a história do Império Espanhol e, portanto, é quem pode, em nome da Espanha, do povo espanhol, do Estado espanhol, que segue, claro, sendo uma monarquia, pedir desculpas. Ele não pediu indenizações, nada disso, ele pediu desculpas, que eles apresentassem pedido de desculpas. E o rei Felipe VI nunca respondeu essa demanda mexicana. O reconhecimento, olha, reconhecemos, não é? Claro que eram outros tempos, outra maneira de ver as coisas, mas reconhecemos que a ação colonizadora foi brutal, foi violenta, provocou mortes e mortes e mortes de diversas maneiras, não é? Não só pela espada e pela lança, mas também com doenças que foram levadas, muitas deliberadamente, exatamente para provocar extermínio, roubo das riquezas nacionais e tal. Ele poderia ter feito isso, não fez e não foi convidado. Foi a maneira do México manifestar seu protesto pela ausência da resposta. Ou ele poderia até dizer, olha, eu não vou pedir desculpas, porque isso já foi, já passou. Alguma coisa, ele não respondeu. Então o rei não foi convidado, e aí o Pedro Sánchez, chefe de governo espanhol, que eles chamam lá de presidente de governo, mas é um regime parlamentarista, ele falou, então ninguém vai da Espanha, não haverá representantes espanhóis, já que o rei não foi convidado. E a Sheinbaum disse que pretende ter boas relações com a Espanha, quer discutir o assunto, e aí num tom mais ameno, por mais tempo, né? De qualquer maneira, há uma decisão na Europa, na Ásia, de prestigiar, porque o México é um país importante e muito peculiar, né? Não há dois países iguais, mesmo os que parecem iguais. A Noruega é diferente da Suécia, que é diferente da Dinamarca. E às vezes a impressão no imaginário, né, fora de lá, é que são países idênticos. Não são. Cada um tem suas peculiaridades, sua história. Mas há países que vão além das peculiaridades. Eles são especialíssimos. Especialíssimos. A Rússia é assim, o Brasil é assim, os Estados Unidos são assim, o México é assim. E não é só pelo tamanho, se tem só países imensos, né? A Índia, mas pela história. O Canadá, que tem o segundo maior território do mundo, só menor que o da Rússia, né? Não tem essa história especial, embora, claro, tenha suas peculiaridades, né?
O México tem. E o México é um país muito importante hoje, né? Um país com 130 milhões de habitantes. E o PIB, se você pegar por paridade, né, pelo valor da moeda local, o peso mexicano, está em 3 trilhões e meio de dólares. O PIB nominal, que é o mais adequado, né, mais realista, o PIB nominal, em mais de 2 trilhões de dólares, 12º PIB nominal e por paridade do mundo. Nas duas categorias é o 12º. Então é um país importante. Mas uma história muito diferente. O México se liberta do jugo espanhol e tem um período ali de um primeiro império, né, com o general local, o Agostinho. Depois, uma espécie de poder supremo, que era um colegiado que governava o país. Depois vem a figura que na política mexicana é mítica, né, de Benito Juárez. Muita gente dizia que o Evo Morales foi o primeiro indígena a ser presidente de um país das Américas. Não. O primeiro foi o Benito Juárez. Ele era indígena, né? E foi um presidente muito importante. Presidiu também a Suprema Corte. E houve um período em que havia 2 poderes no México, porque a França invadiu o México sobre o Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão, né? Que foi o primeiro presidente da França, mas também reestabeleceu o império e se tornou imperador, herdeiro do tio, né? E durante 12 anos ali. Mas o fato é que o Luiz Bonaparte invadiu o México com apoio do Reino Unido, com apoio da Espanha, porque o México decidiu, sob o Juárez, suspender pagamento de dívida. Olha que absurdo, os caras, a Espanha esteve lá, roubou, levou riquezas imensas. E, no entanto, queria que o México assumisse o papel de devedor de empréstimos espanhóis. E havia empréstimos da França e do Império Britânico. Quando o Benito Juárez suspende, os caras mandam tropas. E estabelecem lá um imperador fantoche, o Maximiliano, austríaco. E até que chega um momento que a França retira as tropas, ele não tem apoio interno, ele só conseguiu governar a Cidade do México. O resto estava com Benito Juárez. Depois, quando tem Porfírio Dias governou o México algumas vezes. E na última, foi a mais longa, no período mais longo, um ditador sanguinário, Porfírio Dias. E há uma revolução. A Revolução Mexicana dura 10 anos. 10 anos e 4 meses, na verdade. E aí entram 2 figuras extraordinárias. Emiliano Zapata e Pancho Villa. Extraordinárias. O Zapata não queria o poder, não seguia nenhuma ideologia. Emiliano Zapata queria a reforma agrária em Morelos, a terra dele, pela pobreza imensa, pela concentração de terras nas mãos de pouquíssimos. Ele queria a reforma agrária e queria condições dignas de vida para o povo de Morelos e do sul do México. E Pancho Villa, o general do norte, o leão do norte, o único general que invadiu os Estados Unidos da América. Ele invadiu o Novo México. Entrou, ficou um tempo e saiu, claro. E não o pegaram. Mas os Estados Unidos ajudaram muito o governo mexicano depois a matar os 2. Financiando. E nesse período há um traidor. Não traidor no sentido de ter dedurado alguém, de ter delatado revolucionários. Não. Um presidente, Francisco Madero, que participou da Revolução, tinha o apoio de Zapata e de Pancho Villa e simplesmente traiu a Revolução. E o Pancho Villa disse isso para ele ali, cara a cara: você
vai destruir a revolução, porque ele simplesmente devolveu o poder militar ao mesmo alto comando corrupto que havia garantido a repressão no governo de Porfírio Dias. Fez os acordos com toda a elite econômica mexicana, traiu a revolução. E Pancho Villa avisou: você, Madero, será morto por aqueles que você está trazendo de volta ao poder. Não deu outra. Mataram Madero. Já em 19, assassinam numa emboscada Emiliano Zapata. E em 23, Pancho Villa é assassinado. E exatamente aí começa o período de domínio do México pelo PRI, Partido Revolucionário Institucional. Há uma contradição em termos aí, né? Revolucionário institucional. E que dominou o México por 70 anos. Dominou. Só que no começo, quando era na época do Cárdenas, você tinha ali um governo nacionalista, um governo que nacionalizou a indústria de petróleo, peitou os Estados Unidos, recebeu Leon Trotsky, deu asilo a Leon Trotsky. Ele foi morto no México em 1940. Mas as décadas foram passando e o PRI virou um partido corrupto, formou a sua própria elite econômica e política, passou a controlar os sindicatos e virou um a mais, rasgou de vez e enterrou de vez tudo que sobrara daquela revolução de 10 anos e 4 meses. Enterrou. Houve um período de ascensão de uma direita que nasceu conservadora e liberal, mas parte dela, depois de um tempo, tornou-se fascista, ou seja, rompeu com o conservadorismo e com o liberalismo, tornou-se fascista, mantendo-se liberal apenas em termos econômicos, que é o pessoal que governou o México quando o PRI perdeu o poder. A única vez, desde a década de 20, em que o PRI perdeu o poder. E, paralelamente a tudo isso, o México passa a conviver com um fenômeno muito pesado. O crescimento, não um crescimento qualquer, mas um crescimento geométrico. Quando você faz ali, pega um número para fazer o fatorial do número, né? Ele vai crescendo numa progressão geométrica e assim cresceram os cartéis de droga no México. Se tornaram impérios. Passaram a controlar territórios dentro do México. Corromperam parte da polícia, parte das forças armadas, parte do judiciário, prefeituras, governos estaduais. E cada presidente tenta uma maneira de enfrentar os cartéis. Os Estados Unidos apoiam o enfrentamento, porém, são um problema à parte, porque ali está o maior mercado consumidor de drogas do mundo. O México não produz cocaína, não tem folha de coca. O México tem um controle extraordinário, os cartéis mexicanos, um controle do comércio das drogas, que vão para os Estados Unidos, hoje vão para outros países, vão para a Europa, vão para a Ásia. E esses cartéis têm um papel fundamental na indústria da droga e de outros. Controlam o tráfico de pessoas da América Central para o México, enfim. Mas o fato é que o México é um país que tem riqueza, um país de muita diversidade econômica, produz muitas coisas, mas o México tem dois grandes problemas que a Cláudia Sheinbaum terá de enfrentar. Um é esse, os cartéis. Já usaram guerra direta, já usaram, inclusive no período López Obrador,
a redução drástica da pobreza, e ele conseguiu isso. A redução da pobreza no governo Lopes Obrador é notável. Notável. E a ideia qual é? Que isso tem efeito ao longo do tempo. As pessoas vão encontrando trabalho, estudo, meios de obter uma vida decente, digna, sem que sejam alvo fácil no recrutamento feito pelo tráfico. Mas é muito difícil, porque o tráfico movimenta bilhões de dólares, sem pagar impostos, paga muito bem seus soldados e seus colaboradores, embora, claro, puna da maneira mais drástica possível eventuais tentativas de deserções ou colaborações com o Estado. E é um caminho sem volta. Mas a ideia do Obrador é essa. E, ao mesmo tempo, entregar para o Exército o combate. Porque o Obrador disse: a polícia está de tal maneira contaminada pelo dinheiro do tráfico que eu vou colocar as Forças Armadas. Há o risco de que essas também sejam ainda mais contaminadas, porque já foram também em alguma medida. Mas é a maneira mais eficiente. Não de erradicar, mas de controlar, evitar que sejam donos de cidades inteiras. E são. De regiões inteiras. E são. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo, bom, o México, entre as muitas peculiaridades, é bom lembrar, ele é vizinho do país mais rico do planeta. E é claro que muita gente sai de Honduras, El Salvador, Guatemala, tentando chegar aos Estados Unidos, ou vai pelo mar ou tem de passar pelo México. Não há outro meio. Ou o mar ou o México. A maioria tenta por terra. Aos coiotes, inclusive grupos também controlados pelo tráfico, que não iriam deixar passar um mercado desses, né? Porque eles cobram caro. E muitas vezes simplesmente matam quem está tentando atravessar, pegam dinheiro e tchau. Matam famílias. Essa proximidade fez do México um parceiro preferencial de Estados Unidos e Canadá. Era o NAFTA, depois no Trump mudou de nome. Então é o MEC, né? México, Estados Unidos e Canadá, aportuguesando aqui. Mas isso traz um problema. O México acaba de fazer uma reforma judicial radical, feita pelo Obrador, e ele tem maioria no Congresso. Aprovou fácil. Eleição para juízes. É discutível? É. Haverá problemas? Claro que sim. Mas o judiciário mexicano tem sido visto como tão contaminado por corrupção. E não só corrupção do tráfico, não, corrupção das empresas. Como é difícil um trabalhador ganhar uma ação no México. Aí o Lopes Obrador falou: chega disso, vamos eleger. É um problema? É, porque um juiz não deve fazer campanha, não deve ser populista, não deve prometer coisas, não deve tentar agradar ao eleitorado. Ele tem de aplicar a lei. Ele não é legislador, ele não faz leis. Ele tem de aplicar a lei na função de magistrado, de juiz. Então, eleger o juiz é uma coisa complicada. Mas, ao mesmo tempo, a constatação é que não dá para ficar como está. Não haverá partido. O juiz, o cara que é candidato a juiz, claro que ele tem de ser formado em direito e ter amplo conhecimento, até porque passa por um crivo ali, uma comissão de controle no parlamento. Não é qualquer um, não posso chegar lá, quero ser juiz, não.
Não é assim. E procurador também. Mas não é por partido, não haverá partidos políticos abrigando candidaturas de magistrados. E o mandato. Mandato já há no México, inclusive para a Suprema Corte, que é outra coisa que eu não gosto, mas há. Agora, eu gostar, não gostar, não faz uma diferença, eu não sou mexicano. Quem tem de decidir isso é o México. Seus parlamentares e sua gente. Eles decidiram. E os Estados Unidos iniciaram, então, uma pressão violenta, inclusive dizendo que empresas dos Estados Unidos provavelmente sairão do México, e aí falam da insegurança jurídica. Mas, sobretudo, o que desagrada aos Estados Unidos é o tipo de governo do Morena, ou seja, o partido de López Obrador e partido de Cláudia Sheinbaum, que assumirá amanhã. Ela terá de manter os feitos de Obrador na área social, repito, é inédito o percentual de gente que o Obrador conseguiu tirar da pobreza para o mercado de trabalho, para a perspectiva de uma vida digna. Ao mesmo tempo, terá de enfrentar com mais eficiência os cartéis, e aí não é uma questão de escolha. Não dá para escolher enfrentar ou não. Tem de enfrentar. E, ao mesmo tempo, impedir que os Estados Unidos, historicamente ladrões de terras mexicanas, o Texas era do México, o Novo México, a Califórnia, a riquíssima Califórnia, era tudo do México. Roubaram. E quando compraram, os pedaços de terra que compraram, o fizeram com o México numa situação desesperada, sem recursos. Então foi com a bota no pescoço. Mas os Estados Unidos nunca perderam a ideia de que o México é sua área de influência. É quase uma extensão de seu território e de seus interesses. E um governo que desafia essa condição histórica desagrada aos Estados Unidos. E olha que o Obrador, por exemplo, tornou-se amigo do Trump. Então, não é uma questão de relação pessoal. É o Estado, é a plutocracia que governa os Estados Unidos, não aceitando um governo que a desafie ali ao sul, no especialíssimo México, meu caro Cristiano Panvec.